com a lei de Coulomb. Na verdade, ela surge da lei de Coulomb, né? Que é Portanto, considero. K, Q Isso agora saber de cor, mas sim, mas vou apontando. por Ok. R. Ok. Onde aquele K é o 9 vezes 10 É na o 9, né? potencial, sim. Isso. E o Ele quer raio. saber onde o potencial é nulo, né? Portanto, considera duas cargas elétricas eventuais positivas, que é um tanto mais 5, a outra que é 2 mais 5. Portanto, elas vão se repelir. Pronto, é o princípio da Coulomb, né? Isso. À distância de 2 metros. Pronto. Onde P, onde o ponto P é onde o potencial é nulo, está situado. Mas assim, eu acho que tem um problema nesse enunciado aqui. Porque não tem como ser nulo. Do jeito que foi dado, não tem como ser nulo. Porque para ser nulo, era necessário que uma das cargas fosse negativa. Apesar Era capaz dessa de ter questão que tu falou. uma gralha. Oi? Se calhar pode ter uma gralha. Se calhar, na altura, às vezes, quando há gralhas, eles depois dizem: olha, atenção, que na questão tal, em vez de ser mais 5 é mais 5 menos 5. Então é Pode isso que ser a gente uma vai ter que gralha. considerar aqui, tá? Vamos ter que considerar que isso aqui é negativo. Por quê? Por causa até de uma característica importante dos potenciais. Eles são escalares. Então a única forma de existir um potencial negativo é se tiver uma carga negativa. E aqui é obrigatório que tenha um escalar negativo para ter um potencial negativo vindo dele, para que eventualmente em algum lugar seja nulo. Aquele lugar onde você soma o positivo com o negativo, né? Sim, sim, sim. Então, é isso. Certo, certo. Então, é isso aí. A resposta tem que ter a ver com isso. Ah, olha só que curioso. Eu aqui Hum. me adiantando, né? Não é que ele está errado, não. Ele levou em conta isso. Olha qual é a resposta. Nesses É mesmo, casos. é mesmo daquelas mesmo para o aluno se espalhar. Exato. Porque, né, de fato, não existe um lugar onde vai ocorrer o potencial nulo. Não existe. Não tem como. Então, Ok. por isso que está ali como resposta certa nenhum destes casos. Porque não tem nenhum caso. Na realidade, não tem nenhum caso, tá? Por causa, novamente, da teoria aqui, né, Luiz? Ó, se tu tem sinal positivo, apenas sinais positivos, não tem como anular, tá bom? Certo. Mas isso, Luiz, é porque a gente está falando de potencial, tá? Sim, se fosse força, elas poderiam se anular, né? Porque, vamos dizer assim, tem um empurrando para a esquerda e outro empurrando para a direita. Tipo um cabo de guerra, né? Então poderia se anular. Mas como é potencial, não, porque potencial só leva em conta o sinal da carga. Conta direção e sentido, ok? Certo. Certo, então a questão é mais teórica que qualquer coisa. Bem, Sim, aqui, sim. diga, Sim, sim. É um pouco mais teórico. é verdade. Aqui também é uma questão mais teórica que qualquer coisa. Isso é bom, que é para bater aqui nesta parte da- das cargas. Ora, considera a carga Q mais 5, ok, Coulomb, uma bola esférica em equilíbrio eletrostático. Portanto, ou seja, é equilíbrio eletrostático, nem que voltar a rever isto tudo, mas ok. Mas é basicamente o equilíbrio eletrostático é aquilo que nós já tínhamos tocado nem há muito tempo, em que é aquela igualdade entre um e outro. É, O campo elétrico no interior da bola é. Claro que nós aí temos as opções, né? Mas pronto, mas tu tem que pensar o seguinte, né? Tá em equilíbrio é eletrostático. perceber as opções e perceber porque é a certa. Pronto. Bem, eu vou ter que mostrar as opções, né? É, Mas a questão é, perceber é porquê, mas que porquê é aquela, pronto, é perceber um bocadinho. vamos pensar um pouco nessa bola, né, em equilíbrio eletrostático. Ele falou que a carga está distribuída uniformemente, né? Então, né, na prática, a gente tem uma bola aqui com 5 carguinhas distribuídas uniformemente, vamos dizer assim. Ok? Então, ela está em equilíbrio, né? Equilíbrio na física significa que está parada, certo? As Certo. partículas não estão se movendo, elas estão em equilíbrio dentro da bola.
Então, né, a pergunta que surge é qual é o campo dentro da bola, né? Para que elas estejam paradas, é bem óbvio que o campo tem que ser zero, certo? Porque se elas não tivessem paradas, significaria que algum campo estaria as empurrando, né? Então, como elas estão paradas, significa que o campo é zero. Basicamente isso. É isso que a gente fala que é equilíbrio, né? Como tu mesmo falou, se anular, não é? Ok, ok. Então, uma bola esférica em equilíbrio eletrostático, ou seja, basicamente aqui o objetivo é mesmo para a pessoa fazer aqui uma reflexão teórica para saber que quando estão em equilíbrio eletrostático o campo é zero, a soma, Exato, exato. uma equilibra-se a outra. Ok. Sim, Justamente ele vai tu colocar falou. pergunta, por isso é que eu tenho que sempre que ler a teoria do Holiday sempre, porque isso vai, porque ela vai colocar questões destas que nós estamos a ver agora. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui na próxima, então. E se o aluno souber bem aí, dá para ganhar tempo porque responde logo. Exato. Vamos ver a próxima aqui que envolve Lady Gauss. Considere a carga Q de 10 coulombs distribuída uniformemente numa superfície esférica. O fluxo do campo elétrico em Newton metro quadrado, blá blá blá, através da superfície exterior da esfera é fluxo do campo elétrico. Né? Se você escreveu bem as equações na sua lista, a gente tem que o fluxo do campo elétrico é dado pela própria lei de Gauss, né? O fluxo do campo elétrico, vou deixar assim mesmo, é igual a integral do campo elétrico, integral de superfície do campo elétrico na própria vetor área. Eu já te dei uma explicação disso, né? Que era aquela esfera que tinha uma areazinha e daí o campo elétrico tinha a mesma direção, isso era igual para tudo. Sim, Expliquei brevemente. o Holiday e mesmo os, os físicos no YouTube, eles explicam isso dessa maneira. Isso, muito bem. Então Por tá, a acaso, lei de Gauss ela pode ser dada dessa agora forma. também tenho que começar a ver também bem aquele senhor que faz as soluções do Holiday. Também é uma boa ideia. Tem um site chamado Responde Aí, só que ele é pago, né? Ah, é? Que você tem todas as soluções de todas as questões do Halliday lá, e não só A do sério? Halliday, como de vários outros livros. Não sei se tu conhece esse Olha, site. não conheço. Responde, é? Responde Aí, o nome do site. Responde Aí. aí? Responde aí. Ok. Vai ver. Ele é muito bom esse site, eu uso bastante, por sinal. Ah, ok. Hei de ver, está aqui já por Bastante cima. teoria explicada de um jeito bem simples também. E daí, eu, particularmente, Olha, tem prefiro ver a canal de YouTube. resolução E inteira. tem canal de YouTube e tudo. Tem canal no YouTube de várias matérias. É um Ah, site muito grande. ok. Olha, não conhecia, não. Não conhecia. É mais um que eu conheço. Beleza. Mas Bem, este é gratuito. Este das soluções do Holiday é gratuito. Basta a pessoa meter soluções do Holiday no YouTube e é gratuito. Estou. certo, e aí, como é que a gente resolve esse problema, então? Pronto. Ora, considera a carga que é de 10 Coulomb, distribuída uniformemente, portanto, está de forma e o que é estar uniformemente? Significa que eu não tenho nenhuma carga que me dê mais 5, a outra menos 2, não é? Não tenho nenhum dado, tenho só que está uniforme, portanto, não tenho desvios, digamos assim. O fluxo do campo elétrico em newtons. Vezes metro Ou quadrado por seja, eu tenho coulomb. que ir ver a fórmula. Basicamente, a primeira coisa que eu tinha que fazer no exame é qual é a fórmula que me envolve o fluxo. E é esta, certo? Certo. Pronto. Daqui irei ver os dados que posso trabalhar. Ou seja, a fórmula é igual a Q vezes. O que é aquilo que está ali à frente do Q? Do que? É uma integral. Ah, não, do que? Peraí. É, é, Do que é tu tá falando? o que está Do que mesmo no numerador, no final. No final. É Ah, o igual. epsilon zero aqui embaixo? Não, em cima, numerador. É Q Tá, o vezes. que envolvido.
Hã? Não é um índice só, é o que envolvido. Ah, ok. A carga envolvida, lembra? Ok, portanto Porque é quando a gente está Q falando de. e o E de zero, exatamente. Portanto, o E de zero em si tem um valor. Portanto, eu depois tenho acesso a ele no formulário, não preciso me preocupar com que são tanta coisa. O depois tenho que pôr aqui é o 10 a É, parte de cima. Ou seja, tenho que fazer na realidade 10 sobre o E de zero, que tem um valor em si. Agora não estou a ver, já não me lembro qual é, mas. tu não precisa se preocupar porque as respostas estão aparecendo Ou com o seja, E zero, isto tá? é mesmo aplicar, é o aluno saber a fórmula e aplicá-la Aham. logo, usar atrás. É verdade, portanto, até vou por aqui, portanto, o fluxo do campo elétrico. Portanto, fluxo do campo elétrico. Sim, isto é bom porque assim conseguimos tocar em várias matérias e depois eu agora provoca-me a ter que voltar a fazer questões disto. Ou seja, é 10 sobre o E de zero. Não vale a pena estarmos aqui a fazer a Bem, conta. 10 sobre A de zero, né? Essa é a resposta. Exatamente. Por quê? Porque a gente está perguntando através da superfície exterior da esfera. Então a gente está interessado nessa situação que eu vou desenhar aqui. Olha só, a esfera está aqui com toda a sua carga, né? E aqui, na verdade, independente se a carga é uniforme, se a carga está toda na casca, não importa. Por quê? Porque a gente está interessado no campo, né, no fluxo do campo para fora, né, aqui, numa superfície fora, né, exatamente. Então, ela já envolve toda a carga que está dentro da esfera e toda a carga que está dentro da esfera é o 10 aqui. Né? Então, é 10 por epsilon zero. Como eu estou interessado no fluxo, né, eu posso dizer que o fluxo é igual a isso aqui. Ok. Portanto, aqui é um Então, ideal, é o aluno saber logo a fórmula do fluxo. é. Então, a lei de Gauss ela me permite achar o fluxo, me permite achar o campo, O né? fluxo, ao fim e ao cabo, o que o professor está aqui a dizer é que é um integral do E, que o E é o campo, né? Uhum. O E é o campo vezes a distância. É, a integral, Que né? se só também é igual ao que a dividir por E de zero. Isso, Que é, o E de zero é o vácuo, né? sim. É isso, A permissividade no vácuo, é isso. exatamente. É. Beleza. Então é isso aí. Lei de Gauss, né? Muito importante. Olha, ele no teste, ele no teste meteu, finalmente eu consegui encontrar uma questão. Não é bem assim que ele mete, pronto, porque isto pode-se colocar 30 mil questões em física de formas completamente diferentes. Mas uma coisa que ele meteu no primeiro teste e que eu me atrofiei todo, lá está, ele vai seguir os mesmos padrões, de certeza, pois, mas aqui tem a ver com o campo magnético. O campo magnético acho que é a segunda matéria. Isto já faz parte da segunda matéria. Mas pronto, mas ele no primeiro teste, por exemplo, ele movimentou muito a história da velocidade com a restante matéria, que é o que ele aqui está a fazer. Ou seja, ele está aqui a misturar a velocidade com o campo magnético. Ele faz um pouco isto baralha-me um pouco. É que na realidade, para que o Pronto, campo tem que ser magnético treinado. tenha algum efeito, tem que ter velocidade, né? É bem curioso isso, porque a gente está acostumado a brincar com ímãs, né? Mas na realidade, dentro dos ímãs, as partículas estão se mexendo. A questão é, se tu coloca uma carga, olha só que interessante, se tu colocas uma carga parada num campo magnético, ela não vai sofrer nenhuma ação de força. Essa carga só vai sofrer forças se ela tiver uma velocidade. Isso é um ponto muito importante da teoria, tá? Certo. Então é isso aí. Vamos lá. O próton tem uma velocidade tal, numa região onde existe um campo magnético tal. Qual é o módulo da força? Muito bem. Bem, tem uma fórmula também, tá? Só que essa fórmula, ela envolve uma coisa chamada produto vetorial. Esse xizinho aqui é produto vetorial. Então é algo lá da geometria analítica, né? E daí tem que fazer essa conta, tem que saber fazer essa conta aí do produto vetorial, que é uma conta que envolve matrizes.
te fez uma delas, te fez conta com matriz, já tenho certeza. De toda forma, que a gente sabe a carga do elétron, né, Eu 1.6 Patrícia vezes. já fiz isso há muitos anos. Isso tem no colégio também, no secundário. E às Ó, vezes, por acaso, né, há até cadeiras de informática, como computação gráfica, tenho que às vezes andar a rever, porque já nem me lembro. pois é. Pois é, né? Que curioso, vocês têm Computação isso. gráfica utiliza imensas matrizes, é só matrizes. Não é só, mas utiliza muito matriz. Pois é. Que negócio diferenciado. E tu tem isso no teu curso, né? É, Computação gráfica. último ano. Agora tenho. Ora, Eu não vejo tanta motivação de estudar matemática e principalmente física para um curso com computação gráfica no meio, assim. Não tem muita lógica, né? Muita lógica entre as duas coisas, mas beleza. Não faz muito sentido, quero dizer, tu não precisa de tanta matemática e física, assim, se tu fores mas as seguir essa. engenharias normalmente sempre foram conhecidas por isso, por terem muita coisa que às vezes há pessoas que acham que que há muita coisa que não faz sentido. Pronto. Eu sempre fui apologista que faz sentido de matemática, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas ao extremo que é dada e à exigência que é dada, nós chegamos a estar a um patamar de, por exemplo, de pessoas do curso de matemática. Que, é aí que eu quero chegar, é isso que para mim não faz sentido. Pronto. De fato, você vê mais matemática que alguns Claro que professores aí do claro que Brasil. os matemáticos aprofundam mais, claro, é o curso deles, claro, tem mais cadeiras porque é o curso deles, mas nós chegamos nas cadeiras que damos de análise matemática 1, análise matemática 2, a exigência é tal que nós estamos ao patamar da exigência de quem é da licenciatura de matemática, pronto, e aí é que choca. É assim, é vida. E agora tem que resolver isso aí, né? Como, por exemplo, a própria professora, quando nós desabafamos das notas serem tão más, ela própria falou da matéria ser tanta e depois disse, vocês não sabem, mas muitas das matérias que vocês dão são dadas em engenharia física. É ridículo. Sim, isso aqui é coisa de engenharia, realmente. Então vamos lá, ó, aqui tem que resolver esse produto vetorial. Isso aqui se resolve por meio de uma matriz. E é assim, olha só. Vamos colocar aqui que vai ser o seguinte. Claro, tem várias formas de resolver matrizes na matemática, assim, eles têm várias técnicas, mas a primeira que eu vou te mostrar, que eu acho que é a mais apropriada, é essa aqui, ó. Que a gente escreve uma matriz 3x3 com esses vetores que estão ali, em cima a gente coloca aquelas letrinhas que indicam a direção do vetor da tua resposta. E daí tu tem que fazer o determinante aqui desse vetor, basicamente. E já, a sério. Então Sim. isso não vale a pena que isso não vai sair. Nós não fizemos nós não fizemos nada que tivéssemos que fazer operações de matriz. Então tá bom. É. Então vamos Claro que nós pular, demos mas. isso em álgebra, mas nós não. Mas para isso também temos que dar na cadeira de física. Claro. Não, isso não vale a pena. Tá bom, Temos tá que. ali, qualquer coisa. Agora vem essa parte aqui, então. Olha, Fica isto qualquer saiu. coisa. Isto saiu no último teste. Pronto, finalmente estou a começar a ver questões que não é. Não, pronto, pode não ser exatamente como está aqui, mas diferença de potencial. Basicamente, a diferença de potencial saiu. Foi uma das últimas perguntas. É. Estava a ver se encontrava questões que eu pudesse dizer, olha, como vi o exame, né? Fui ao exame, olhei. Ele pergunta, trabalha muito a intensidade, o campo, qual é a intensidade, tendo conta que. Pronto, são questões que nós estamos a tocar e eu tenho que depois batalhar, que é para apanhar os vários casos, pronto, ele pode fazer as questões como lhe apetecer, né? Esse é que é o problema. Por exemplo, a diferença de potencial também deve haver várias maneiras de questionar a diferença de potencial, mas ele tocou. Certo, é uma das matérias que ele gosta de cobrar, então. É, Entendi. Perfeito. Bem, aqui ele está falando de condensadores idênticos associados em paralelo, né? Muito bem. Cada um com uma diferença de potencial, seus terminais de 200 volts. Ele quer saber a capacitância de cada um. Certo?
Bem, tem muitas fórmulas aqui. Muitas. Vamos começar com essa de energia aqui. Ok. Bem, a própria energia dos capacitores tem muitas fórmulas só para ela, né? Mas uma bem geral aqui é CV sobre 2. Ou é CV quadrado sobre... Nem eu lembro. Nem eu lembro da fórmula. São tantas que a gente acaba esquecendo Todas, dela. claro. Amor de Deus. Deixa eu pegar aqui no meu livro também, lá no Halliday, né? No Halliday, no capítulo de capacitores, ele fala sobre isso. O capítulo de capacitores vem logo depois de potencial elétrico. Só um instante. Sim, Estou a procurar aqui. Eu acho que eu cheguei aqui. Esse livro está meio mal otimizado. Aqui, ó. Essa aqui é energia. Era o quadrado mesmo, eu estava certo. Na verdade, como eu te falei, tem várias formas, né, de obter. Aqui eu escrevi U, eu escrevi ele, escrevi o U, né? Melhor chamar de U mesmo para não confundir com campo elétrico. Eu coloquei E de energia, mas é U de energia. Então, muito bem, a gente sabe que nesse sistema aí de dois condensadores, a energia U deles é 0,04 joules, né? Os dois ao mesmo tempo. E eles estão associados em paralelo, né? Muito bem. E o ponto aqui é que eles são dois, né? Então, se eles estão associados em paralelo, existe uma forma específica de somar as suas capacitâncias. E existe um efeito específico da diferença de potencial, né? Eu vou fazer um desenho aqui desses dois ele vai colocar de certeza absoluta questões que vão mexer com o série e com o paralelo. Porque ele colocou, foi uma das coisas que ele fez que eu não consigo estar a dizer ao professor, quer dizer, se calhar consigo, posso andar a procurar exercícios e apanhar um exercício igual. Mas, por exemplo, se eu tiver em série e colocar duas resistências, o valor total fica igual. Por exemplo, faz uma pergunta que eu não sei se é exatamente assim, mas para o professor perceber. Entendi. É o Depois tipo de fez uma questão. questão também que era: eu tenho um sistema em paralelo. A soma das minhas, não sei se é assim que se pergunta, mas das minhas energias, de- uma é 5, outra é 2 e outra é 3. É 5 mais 2 mais 3? E se eu tivesse em paralelo, também é 5 mais 2 mais 3? Quer dizer que é diferente. Pronto, e eu tenho que perceber isso. Ou seja, por exemplo, quando o professor quer somar as energias daquilo que tem, né? Não sei como é que se faz, como é que se diz nos sistemas, se é energias, se é forças, mas deve ser energias. Quando quer fazer a soma, qual é a diferença entre série e paralelo? Por exemplo, era uma questão que eu lhe queria fazer porque ele fez essa questão no teste. Qual é a diferença da soma? Quando eu quero somar, por exemplo, Eu entendo o que tu quer dizer, sim. É que tem a diferença do imagino, resistor com o capacitor. neste desenho que o professor está a fazer, que eu tenho um valor numa ponta, tenho um valor no meio e tenho outro valor, tenho um valor na outra ponta. Pronto. Imagino um valor fácil, por exemplo, 0.5, 0.5, 0.5. Pronto. Até é mais fácil pôr tudo igual. E o professor, se estivesse em série e se estivesse em paralelo, pronto, a soma, qual é a diferença se fosse em série e se fosse em paralelo? Ele fez uma pergunta tipo isto, que eu estou-lhe a dizer. Só para eu Bem tentar legal, perceber. é uma questão teórica bem interessante mesmo e que causa alguma confusão porque pro resistor é de um jeito e pro condensador é de outro jeito. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Ok, tenho que rever isso no Alida. Isso. Bem, vamos voltar a este problema aqui que também envolve essa Ou questão seja, de é ser série em paralelo. condensador A soma deles em série e em paralelo são diferentes, e né? resistor. Ok. Agora, o que nós faz para resolver isso aí? Vamos ver. Bem, o ponto é, né? Vamos focar no que ele está perguntando, porque essa pergunta é bem ampla, bem ampla. Então,
ele quer saber qual é a capacidade de cada um desses capacitores. Eles são iguais, né? Condensadores, capacitores, mesma coisa. Eles são iguais, eles têm o mesmo valor. Então, qual é o valor de cada um? Essa é a pergunta, né? Então, a gente tem que usar os dados que estão aqui para isso. E outra coisa, né? Tem que entender qual é a característica física de uma ligação em paralelo. Quando tu tens uma ligação em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Todos os elementos que estão em paralelo. Uma ligação em paralelo, Isso já é quando importante. Isso é importante. toda É uma coisa teórica. Ok. a... Quer dizer que se estivesse em série, se estivesse em linha, na mesma linha, podia ser diferente, né? Mas em paralelo é igual. Então, por exemplo, se aqui é, né, digamos, ele falou que é quantos volts ali, a nossa diferença de potencial é 200. Então, aqui é 200 volts, né? Esse aqui é o símbolo de uma bateria. Esse aqui é a Uhum. bateria de 200 volts. Se aqui é 200 volts, vai ser 200 volts para esse e 200 volts para esse aqui também. Não se divide igualmente. É de fato a mesma. É 200 volts para os dois. Ok? A ideia é essa. Então, é 200 volts para os dois. E tem outra coisa aqui, né? Como a energia total, né, dos dois é essa, então significa que essa energia é dada pelo que a gente poderia considerar como condensador total do circuito, né? Quero dizer, a gente soma esses condensadores e eles juntos, somados, né, têm essa energia. Então a gente precisa somá-los. E como tu falou, né, dependendo do esquema que tu tens, a soma é diferente, né? Como aqui a gente tem em paralelo, para condensadores a soma em paralelo é só somar mesmo. Então vai ser o condensador mais outro condensador ali, como eles são iguais, né, vai ser duas vezes a capacitância de um deles. Porque eles são iguais, né? Dois condensadores idênticos. Então eu estou dizendo que cada um tem C de capacitância. Então quando eu somo os dois em paralelo, isso aqui é em paralelo. Eu simplesmente somo desse jeito, né? Um mais o outro. Poderia ser diferente, poderia ser aquela soma de frações, lembra? Não é o Hum. caso aqui. Daí fica simplesmente 2C. Essa Pois, aqui é a é, a capacitância. questão que ele colocou era nesse aspecto, exatamente. Era nesse aspecto. Era mesmo isso. Era mesmo isso. A Era coisa mesmo da isso. fração, né? Aí era mesmo isso. Era comparar a soma com a fração. Isso. Muito bem. Então, agora o que acontece aqui é o seguinte: nós queremos saber a capacidade e nós já temos informação suficiente para isso. É só utilizar essa equação aqui, ó. Essa aqui. Porque, veja, a gente tem qual é a diferença de potencial. Besteira. A gente tem qual é a energia, que é essa aqui. Certo, Essa aqui é a energia. A gente tem qual é a diferença de potencial, que é certo. o V aqui. E a gente quer o C. Sei, pronto. E a gente sabe, a gente quer o C de cada um dos capacitores. Então, como a gente sabe, no nosso sistema são dois capacitores, esse C aqui é 2C. Né? No lugar do C, tu vai ter que colocar 2C. Porque colocando 2C, você encontra qual é o valor de C de um condensador só, da capacidade de um condensador só. Então, o que tu tens que fazer? Né? Fazer alguma continha hoje. Fazer as substituições aqui, né? Vermelho no vermelho, azul no azul, e no lugar do C, tu coloca 2C, tá bom? Daí, no lugar desse C, tu coloca 2C, e então isole o valor do C, encontre o valor do C, tá bom? Ah, é? Mesmo com o V também incógnita? Não, V não é incógnita. Ah, sim, o V é a diferença, exatamente. Já percebi, já percebi. Ok, Isso. ok. Então, se tu puderes fazer a conta aí. Ora, onde é que eu tenho? Está aqui. Portanto, ou seja, ficava então com o a fórmula U CV ao quadrado dividido por 2. Portanto, ou seja, basicamente, energia 0,040 igual a o V ao quadrado, é a diferença. Portanto, ou seja, 200 a dividir por 2. Portanto,
O C em si vai ser 2C, eu posso pôr aqui uma pequena explicação. CT igual a C mais C igual a 2C, pronto. E o meu C passa a ser 2C, pronto. Ou seja, 0,040 igual a 2C vezes 200 a dividir por 2. Pronto. Nisto, passo o 2 para não me enganar, para não haver aqui erros. Faço passo a passo. O 2 está a dividir e passa a multiplicar para o outro lado. Portanto, fico com 0,040 a multiplicar por 2. O 200 que está a multiplicar vai passar a dividir. Portanto, fico com tudo a dividir por 200. Ora, igual a 2C. Posso fazer esta conta. Portanto, 0,040 vezes 2 a dividir por 200. Pronto. Vai-me dar 0,004 igual a 2C. E agora? O 2 está a multiplicar, passa para o outro lado a dividir. Pronto, assim não há enganos. 0,004 a dividir por 2 igual a C. Portanto, a dividir por 2. Que dá C igual a 0,0002. Certo? Ou engano-me não raciocínio. Hello? Hello? Oi, desculpa, precisei ir no banheiro. Ok. Pronto, Consegui fiz chegar na passo a passo resposta? para não me enganar, ou seja, 0,0002. Ou seja, 2 vezes 10, 1, 2, 3, 4. 10 elevado a menos 4. Deu 0,0002? Certo? Bem, vamos lá. Então, 0,040 igual a 2C vezes 200 a dividir por 2. Aplicando a fórmula. Eu vou fazer em notação científica, tá? O 0,040 vai ficar 4 Atenção, vezes 10 na menos 2. atenção, o V está aqui a geneira, por isso é que isto está a dar errado já. O V é ao quadrado. Isso, V ao quadrado. Por isso é que isto também está aqui a dar a geneira. Portanto, ou seja, este 200 é ao quadrado. Pronto, pronto. Ou seja, 0,040 vezes 2 a dividir por 200 ao quadrado. Pronto. Ou seja, 0,00. Vai dar aqui mais zeros, pronto. Que eu depois, se calhar, te convém pôr isto de notação científica. Igual a Só 2C. isso, né? E Não depois só vou isso, fazer. porque E como depois, deu 4, de um lado e do outro, os 4 se simplificam, né? Não vai dar 2 na resposta, que nem tinha dado a tua resposta. Dá 1. Não sei se tu cortou tudo que deveria ter cortado aí, mas o meu vai ficar dessa forma aí, ó. portanto, só mostra um pouco para cima. Portanto, fico. Sim, sim, isso é verdade. Para simplificar, posso fazer as contas sem fazer isso, mas se eu cortar é mais fácil, né? Certo. Certo. Então C vai ficar igual a quanto? Depois eu divido isso por 2. Pronto, eu chego ao resultado final de. Só que eu não fiz esse corte que o professor fez, mas o resultado tem que me dar o mesmo, mesmo sem fazer o corte. Né? A matemática aí é igualitária. Ou seja, deu-me 0,000001. Perfeito. Portanto, Então, na portanto, prática, né, ou vai ficar seja, deu-lhe o C. mesmo, exato. Ou seja, deu-lhe 1, 2, 3, 4. Exatamente. Deu-lhe 10 elevado a 4. Não, não. Não, ó, a 10 A na mim menos deu-me 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, tem que dar 10 elevado a menos 6. Exato, aí sim, menos Está a ver? 6. A resposta dá a mesma. Exatamente. Então é 1 microfarad, né? Exatamente. Porque 10 a menos 6 é micro. Ok. Então isso fica 1 micro. Não, mas pelo menos eu já me sinto um pouco. Não, óbvio que isto não é assim logo 880, mas eu já me sinto um pouco mais confortável a trabalhar com isto das notações científicas. A pessoa Isso é bom. vai fazendo alguns exercícios e depois sente-se um pouco mais à vontade.
E as coisas. Isso para mim é um bocado do ET. E na física, né? Quando tu Claro, vai na para física eu já escalas. percebi que isso que é o pão nosso de cada dia, mas a mim faz-me. Agora já me faz menos, mas ao início isso era ver o mesmo que eu estar a ver um ET. Fazia-me logo, dava-me vontade logo de fugir. Aqui em Portugal tem muito avistamento Fá. de extraterrestre. Não, eu tô Há perguntando pessoas, sério, é que lá no Brasil sempre inventam que tem há pessoas que extraterrestre. têm, há sempre um ou outro que tem canais do YouTube e coisas assim. Eh, Que viagem. há sempre pessoas que acreditam nisso, né? E É, têm canais no YouTube. No outro dia conheci um indivíduo que faz até lives e ele até diz: sou o único em Portugal a fazer lives, ou seja, basicamente ao vivo. Eu presenciei estou presente em casas abandonadas, sítios abandonados que têm vidas. Ou seja, como nós temos fantasmas, né? aham. E eu nunca vi nenhuma live, mas ele diz: eu faço lives a mostrar às pessoas os fantasmas, ou seja, aquilo é dos sítios, ou seja, ele vai mesmo às casas abandonadas, aos sítios abandonados e faz lives ao vivo. Ainda no outro dia por acaso vi isso. Há indivíduos que acreditam mesmo. Aqui em E quando Portugal tem muita acreditam, casa e quando abandonada, acho isso acreditam, incrível. quando acreditam querem provar, não é? Que é para dizer, não, não sou nenhum maluquinho, está aqui a prova. Mas pronto, é mesmo assim, isso, cada um. É curioso. Na Não minha entendo como é opinião, que o aluguel aqui é tão caro e tem tanta casa abandonada. Eu devia ter entrado numa dessas casas abandonadas aí. é um pouco, mas é verdade, é um problema que, por exemplo, em Lisboa, o Samuel ainda não pensou no pior problema. O pior problema nem é esse, porque o Samuel está num sítio que se calhar mesmo assim os aluguéis não são, por exemplo, como no centro de Lisboa, em que no centro de Lisboa só aluga casa quem tem dinheiro, que é um balúrdio. É um balúrdio. No centro de Lisboa é um balúrdio. E basicamente o que acontece é há o 8 e o 80. É o inverso, que é eu tenho uma casa que custa à vontade, sem exagero nenhum, nas avenidas novas, Avenida 5 de Outubro, onde, pronto, mesmo centro de Lisboa, onde paga à vontade 2.000 euros por um aluguer, à vontade. Nossa! Sim, Nossa! à vontade, sem exagero nenhum. Eu já tive uma experiência no ramo imobiliário, portanto posso falar até de valores, porque já me passou valores de casa, de apartamentos T1, apartamentos pequeninos, T1, T2, à vontade paga 2.000, 2.500 euros por mês. E depois tem outro 80, o inverso, que é tem também nesses sítios casas abandonadas. E estatisticamente Portugal é dos sítios nessas zonas que têm mais casas abandonadas. Lá está, porque são casas de heranças de pessoas idosas que não moram lá ou que já faleceram e que as pessoas não querem vender ainda. É ridículo. Que loucura, cara. No centro de Lisboa isso é para esquecer. O centro de Lisboa só aluga casas, eh, pilotos de aviação, porque dá jeito, é ao pé do aeroporto, portanto, moram ao pé do aeroporto e pagam 1.500 euros, 2.000 euros por um. É assim, há gente para tudo. Pô, legal pra eles, né? Pena que eu não tenho uma casa lá no centro de Lisboa. Sinceramente, se tivesse alguma casa no centro de Lisboa, já tinha vendido. Porque ela vale tanto dinheiro que mais vale vender a casa, ficar com algum dinheiro e comprar noutro sítio. Não tenho dúvida nenhuma. Se tivesse uma casa no centro de Lisboa, já tinha vendido e tinha comprado, por exemplo, uma moradia, uma vivenda aqui na margem sul. Tenho mais qualidade de vida, ou seja, posso ter uma casa ao pé da praia, uma coisa assim do género, e é mais barata. E ainda me sobrava dinheiro. Pois é. É assim. Bem, as linhas de força, olha, outra questão, assim, batalhamos aqui esta parte toda aqui elétrica, digamos assim. As linhas É. são produzidas por um fio reto percorrido por uma corrente.
Pronto, lá está, ele toca muito nestas questões. Por acaso, este exame, a professora bem disse, se tiverem este exame é o melhor exemplo que eu posso ter. Aqui, mesmo assim, não é o perfeito, mas não há perfeito, porque não tem nenhum exame que seja mesmo do professor. Mas este é o mais. Ele faz muito deste tipo de questões. Portanto, lá está ele a tocar no campo magnético e na corrente. Entendi. Bem, aqui tu tem que pensar no fio, né? Tem um fio correndo uma corrente elétrica e essa corrente elétrica gera um campo magnético e tem tudo a ver com a regra da mão direita. Não sei se tu lembras da tua professora falando da regra da mão Isso direita. faz-me um pouco de confusão, Ou seja, eu tenho que batalhar isso. Eu tenho que ver os exercícios até que ela tem feitos sobre isso da regra da mão direita. Em que basicamente e ele fez uma pergunta no teste que tinha mesmo diretamente a ver com a regra da mão direita. Ele até perguntou mesmo: se acontecer isto com a regra da mão direita, como é que é? É verdade. Ele fez Bem, tu uma tem que tomar pergunta dessa. cuidado porque a regra da mão direita, ela tem duas regras da mão direita, né? Tem a para uma partícula sozinha e para uma corrente. São duas situações diferentes. Pois é, porque a da corrente, era isso que eu ia dizer. A da corrente é quando a corrente está em sentido, tem que se ter em conta se está em sentido contrário, se não está, não é? Isso. É isso. A ideia é o seguinte aqui, como o fio, né, é retinho e a corrente está aqui para a direita, tu tens que pegar tua mão direita, né, olha para sua mão direita agora, Luiz, Certo, e a corrente elétrica vai ser o teu dedo maior, o dedão, ok? certo, Então, se tu tá fazendo que nem eu tô, tu tá com o teu dedão, né, apontando para a direita, certo? certo. Isso. Então, tu percebes o seguinte, os teus Ou seja, com outros a dedos, palma virada para mim, certo? exato, os teus outros dedos, eles estão se movendo no sentido, vamos dizer assim, anti-horário, né? Então, por exemplo, né, os teus dedos eles estão vindo na tua direção aqui desse lado e entrando na direção da tela aqui, vamos dizer assim, desse outro lado. Né? Esse símbolo aqui é os dedos vindo na tua direção. Esse aqui é os dedos indo para o outro lado. Consegue ver isso, né? Gira a tua mão. Teus dedos não estão fazendo um movimento, os teus outros dedos, né? Não estão fazendo um movimento anti-horário, girando a tua mão assim, girando teu punho. Ou seja, o meu polegar, é isso? O teu polegar é a corrente sempre, então ela só fica para a direita e não muda. Porque a corrente Ok, aqui está para a ok, direita e não muda. ok. Mas os teus outros dedos eles Sim, os giram, outros certo? dedos fazem exato, fazem um Exato, movimento que é inverso ao horário, né? É isso que o professor quer dizer, né? exato, exato. Então o campo magnético ele faz justamente isso. O campo magnético num fio ele faz esse movimento de giro, entendeu? É isso que ele faz. Então o campo magnético ele funciona dessa forma aqui no fio. Ele é meio que Ok. rotacional. Sim, tem que, Isso. por acaso tenho que rever isso, de certeza absoluta que isso na net eu arranjo imensos sites que eles explicam isso bem, porque aí ajuda a ver as imagens e essas coisas. Por É acaso tenho. basicamente isso que eu já Sim, mas desenhei isso aqui, já né? ajudou a perceber a intensidade de E polegar, daí o exatamente, e que as tu minhas. tem que entender é que, por exemplo, o campo magnético ele é um vetor. Aqui é uma representação circular, mas na prática, né, o que é isso? Significa que o campo magnético em cima do fio ele está vindo aqui na tua direção, né? Está vindo aqui na nossa direção. E aqui ele está entrando na direção da folha. Folha da tela, que seja, né? Aquilo que for usar para fazer teus problemas. Então ele, por isso que tem esse símbolo aqui, né? Esse símbolo significa vindo na nossa direção, entrando na tela. É o que o campo magnético está fazendo. Se a corrente estivesse para o outro lado, seria o contrário. Tudo isso pode claramente observar pela mão direita, ok? Então é Ok. isso aí. Eu Bem, por hoje vou é isso. Eu acho que foi legal refazer todas essas verificar. questões. Sim, foi boa ideia. Eu, por acaso, foi uma ideia que eu tive. Só, olha, agora é boa altura para fazer isto porque ainda tenho algum tempo. Pronto, e Isso. entretanto, agora eu vou rever esta matéria porque isto agora eu tenho até mais tempo e não tenho tanta pressão dos trabalhos, dos projetos, que o professor não tem noção, mas isso também queima-me aqui muita disponibilidade mental. E entretanto, vou-me esforçar para antes de ter a aula, também conseguir rever a outra parte que o professor estava a dizer que faltava ver da matéria, que é a parte das ondas. E depois podemos, por exemplo, começar a próxima aula fazendo se calhar alguma das questões que estavam no início deste exame, que o professor disse que ainda não tínhamos dado, por exemplo.
Não vamos, se calhar, estar a fazer a aula toda ao exame, mas fazemos, por exemplo, uma ou duas questões e depois podemos fazer outras do Holiday, pronto. Mas a ideia é começar a batalhar várias questões em várias áreas. Eu também tenho que fazer trabalho de casa, tenho a noção disso, tenho que fazer trabalho de casa, portanto não dá, óbvio que só explicação antes não dá, é impossível, não é? É muito trabalho que isto envolve, mas eu pelo menos eu já me vou sentindo um pouco mais à vontade de falar dos assuntos, de fazer as contas, e isso já é uma vitória, pronto. Perfeito. Em conta que eu É não. isso aí, é bom que tu pegue lá o Halliday 2 e dê uma lida na teoria mesmo. Sim, eu tenho que ler a teoria de todas as matérias, porque o professor já viu, este exame não é dele, mas que há sempre duas ou três questões teóricas, que o aluno tem que perceber mesmo a matéria, eu tenho que ler mesmo a teoria, ou seja, ler a revisão e resumo no mínimo, e ler também mesmo, não faz mal a ninguém, ler mesmo a teoria, pronto, é verdade. Eu ia só É pedir isso ao aí. professor se me podia dar, era só o livro do 2. Eu tô tentando enviar, mas eita, é como ele, eu tenho que fechar a janela aqui. É que Não, como ok, ele é ok. muito grande, Ok, ok, depois o não professor tá indo, mas manda. eu vou tentar te mandar um link, tá bom? Ok. Tchau, Luiz, valeu! Entretanto, ia só dizer ao professor, pois